pessoal, sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida UNESCEV e pensando em um tema importante de verão, quando normalmente nós vamos para a praia, para a piscina, ou seja, nós estamos mais expostos ao sol, é bem relevante falar sobre doenças da boca, como por exemplo as quelites. As quelites ou queilites são lesões inflamatórias que podem ocorrer nos lábios por diferentes motivos. São mais comuns três tipos de classificações que nós podemos dar para as quelites: a quelite angular, a quelite esfoliativa e a quelite actínea, ou actínica. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, então, para conseguir entender como que é o quadro clínico no caso dessas lesões. A querite angular, ela normalmente acontece nos ângulos da boca. Ela pode ser uni ou bilateral, então acontecendo em um lado da boca ou em ambos os lados. Normalmente ela vai trazer como sintomas edema, ou seja, inchaço nos lábios, descamação, principalmente nas laterais da boca, fissuras e também erosões. A quelite angular normalmente é causada por agentes infecciosos, tanto bacterianos quanto virais ou fúngicos. Também pode ser causada por deficiência nutricional. As mais comuns são ferro, riboflavina e também folato. A hipersalivação, o excesso de saliva, principalmente localizado nos cantos da boca, também pode ser uma causa de quelite angular, assim como situações de imunodeficiência que favorecem e facilitam muito todas as fissuras nos lábios. Então, a imunodeficiência, ela normalmente traz essa menor funcionalidade do tecido epitelial e por isso favorece a quelite angular. O tratamento da quelite angular, ele precisa iniciar através da eliminação da causa da lesão. Então, se for infecciosa ou por hipersalivação, é preciso realizar um tratamento específico para essa causa. E, claro, para conseguir reduzir o processo inflamatório, diminuir o risco de outras infecções, é muito importante que se faça a higiene adequada do local. O outro tipo de quelite é a quelite esfoliativa. Ela ocorre como um processo inflamatório extremamente superficial nos lábios e normalmente ela vai apresentar hiperqueratose, ou seja, um aumento da produção de queratina nesses locais, então a pigmentação ela fica um pouco mais amarelada. Essa descamação ela vai ser persistente, então ela se mantém. Normalmente, essa esfoliação ela pode evoluir para processos inflamatórios, inclusive sangramentos um pouco mais profundos. A quelite esfoliativa ela pode ter diferentes causas, como disfunção da tireoide, principalmente situações onde tu tem hipertiroidismo, porque ele provoca uma aceleração do metabolismo, ele faz com que o indivíduo fique muito mais irritado, então isso favorece essa descamação. Também existe o eczema idiopático, como o próprio nome diz, não se tem causa conhecida, tá? Então ele deve ocorrer com essas características, mas não se sabe a origem. E principalmente a quelite esfoliativa, ela pode ocorrer pelo hábito de morder os lábios. Muitas pessoas acabam por situação de ansiedade mordendo os lábios e com isso gerando a quelite esfoliativa. Também é possível que mudanças de temperatura, principalmente em situações de frio, possam favorecer esse tipo de quelite. O tratamento, é claro, ele sempre deve ser relacionado com a causa, então é necessário retirar a causa para que se possa tratar. Mas também pode-se fazer o uso tópico de corticoides, então, para reduzir a inflamação no local, assim como também o uso de tranquilizantes, ansiolíticos, se por acaso a origem, então, dessa quelite esfoliativa, ela for de um distúrbio, de um transtorno psicológico. E por último, e aí principalmente relacionado com o quadro de verão, nós temos a quelite actínica ou actínea. Ela é considerada uma lesão pré-maligna
que tem como principal causa a irradiação solar, ou seja, a exposição excessiva ao sol, que vai acontecer principalmente no verão, em horários em que o sol está muito mais forte, principalmente na praia, na piscina ou até mesmo nas cidades. Se existe uma frequência muito maior com relação ao aparecimento desse tipo de doença, é porque existe um tipo de população mais suscetível, como homens brancos. Estes homens brancos, caucasianos, são considerados como mais suscetíveis por causa da menor proteção pela melanina, né? Ela gera uma proteção muito maior, então indivíduos que têm uma pele mais escura têm mais proteção, mas também pelo hábito masculino de não passar protetor solar ou então não passar algum protetor labial. As mulheres, ou por estética ou mesmo por consciência da necessidade de proteção, acabam utilizando muitas vezes batom. E esse batom, hoje, existe a possibilidade dele também ter um fator de proteção solar. Então, por isso que nós observamos que muito mais homens apresentam a quelite actínica do que mulheres. O problema da quelite actínica é que, claro, ela vai gerar vários sintomas visíveis, como manchas brancas, descamação, o próprio ressecamento da área e a presença de crostas e erupções, marcando então uma lesão importante não só da epiderme, mas também dos tecidos mais profundos da pele. Essas lesões, elas podem evoluir para um carcinoma, ou seja, a ocorrência de um melanoma, um câncer de pele. Por isso, a preocupação maior com relação a esse tipo de quelite. O tratamento indicado é a remoção da lesão, principalmente se ela estiver como uma lesão superficial. E, claro, é preciso manter a investigação para ver se por acaso não houve evolução desse carcinoma, se não existe algum foco metastático também. Claro que a principal forma que nós temos de prevenir é o uso de protetor solar, é também o uso de protetor labial e principalmente evitar o sol em horários de maior risco. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre quelites. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube e em breve nós teremos mais assuntos extremamente interessantes para vocês. Tchau, tchau!